bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, aqui do canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês, né, depois deste feriado, retornando aqui às nossas atividades normalmente, tá bom? Turma, hoje, nesse nosso primeiro horário, né, nesses nossos dois primeiros horários, nós iremos falar sobre a disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 1. Ok? E aí, galerinha, continuando com a mesma estrutura que nós estamos fazendo ao longo das últimas aulas, esse primeiro momento da aula, nós iremos falar sobre o conteúdo específico da aula, que hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo sobre as formas de comunicação, tá bom? O impacto que a tecnologia trouxe aí nas formas de comunicação. E aí, posteriormente, no segundo momento da aula, nós iremos dar alguns focos, né, alguns pontos específicos sobre o nosso projeto, que é justamente como se fosse a atividade avaliativa do final desse nosso módulo, tá bom? Que é o nosso projeto que vocês já estão criando, desenvolvendo, escrevendo ao longo aí desses últimos dias, tá certo, turma? Então, se você tem alguma dúvida, se durante esses dias você teve alguma dúvida sobre o seu projeto, no segundo momento da aula será um momento para você tirar suas dúvidas. Então, fiquem atentos, né? Já escrevam aí as suas dúvidas que vocês possuem. Converse com o seu professor mediador para ele colocar as suas questões aqui no chat no segundo momento da aula. Tudo bem? Então, galerinha, vamos dar início à nossa aula de hoje, pessoal. Turma, o conteúdo de hoje nós daremos continuidade, nós iremos continuar falando sobre o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. A gente vem conversando a importância, tá? A importância que existe aí os meios de comunicação para a sociedade. Então, nós já conversamos que a comunicação é extremamente necessária quando a gente fala de uma sociedade. Não tem como existir uma sociedade sem existir uma comunicação. Nós já conversamos nos últimos encontros que essa comunicação, a forma com que as pessoas se comunicam e passam uma informação umas para as outras, essa forma ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Ela foi sendo modificada ao longo da história, de acordo com os recursos que aquela população tinha no momento. Então, a comunicação, turma, a forma com que as pessoas se comunicam, se relacionam, também mudam de acordo com a época, de acordo com os recursos tecnológicos que estão disponíveis no momento, certo? Vou até fazer memória aí para vocês que nós conversamos que há muitos anos atrás, há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando não existia de forma alguma nenhum tipo de jornal, nenhum tipo de material impresso que era distribuído, né, nas ruas da cidade para as pessoas se informarem, há muitos e muitos anos atrás, lá no tempo das guerras, quando o rei ou aquela cidade queria saber alguma informação do que era que estava se passando, né, no meio da guerra, quem era que tinha ganhado a guerra, quem não tinha ganhado a guerra, normalmente existiam os mensageiros. Eles, né, essas pessoas, eles eram responsáveis por escutar a mensagem, guardar essa mensagem e, literalmente, muitos deles iam correndo, né, de uma cidade para outra para passar informação. Com o passar do tempo, essas informações, né, as pessoas passaram a escrever nos papéis, nos papiros, e essa comunicação foi sendo modificada e alterada ao longo dos anos. E aí, pessoal, já um pouco mais na nossa época, normalmente os nossos pais, avós, eles normalmente tinham o costume de se comunicar através de cartas. E a gente já conversou sobre isso, né, nas aulas anteriores. Estou só fazendo memória para vocês se irem recordando.
Então, galerinha, há muitos anos atrás, não tantos anos assim, né? Não vamos achar que mudou há muito tempo, mas há pouco tempo atrás, as pessoas, elas tinham o costume de se comunicarem através de cartas, né? Através de fotos, se um parente queria saber como o outro estava, normalmente ele tirava uma fotografia, mandava imprimir e enviava, né, para os seus parentes que não estavam perto, para eles saberem como eles estavam, muitas vezes até acompanhar o crescimento das crianças, né, dos parentes pequenos. E aí, pessoal, essa comunicação de carta, ela era eficiente? Era, tá? Para aquela época, ela era eficiente, sim. Era muito eficiente, resolvia muito bem o problema, até então, tá bom? Porém, com o passar do tempo, a humanidade começou a necessitar de informações mais rápidas. Hoje, nós estamos nessa era, né? A era onde a informação está por um clique. Então, turma, com a necessidade da humanidade, foram surgindo também novos recursos, novas tecnologias, e aí principalmente na parte da comunicação. Hoje em dia, a gente não precisa esperar 7 dias, 4, 5 dias, para a gente receber uma nova informação, tá? Para receber uma nova informação, hoje a gente não necessita disso. Hoje, simplesmente, com um aplicativo de celular como o WhatsApp, você pode abrir uma chamada de vídeo e se comunicar com uma pessoa que está distante de você. As informações, elas estão a um clique de distância. Basta, né, os dois lados terem um dispositivo que permita essa comunicação, que tenha também uma tecnologia, que tenha um recurso como, por exemplo, a internet. Então, lembrando aí vocês, né, deixando vocês a par dessa realidade, dessas mudanças, agora nós iremos focar um pouquinho em um aspecto diferente. Eu trouxe alguns aspectos diferentes do que eu trouxe na aula passada sobre esse tema. E hoje nós iremos discutir o seguinte: o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. A tecnologia, ela trouxe, sim, muitas mudanças na forma com que as pessoas se comunicam de forma pessoal, tá? E também como as organizações, como as empresas se comunicam, tá? Comunicam com os seus colaboradores, informam os seus colaboradores de diversas formas, tá? Primeiro ponto, que nós iremos discutir hoje esses 3 pontos específicos, tá? O primeiro ponto são as novas tecnologias impõem novas relações. Esse é o primeiro ponto que hoje nós iremos discutir durante a aula, tá? Novas tecnologias impõem novas relações. Então, Digi, eu queria que vocês analisassem, né? Pensassem um pouco sobre esses 3 temas. Vocês concordam com o que está escrito nesses tópicos? Vocês têm alguma opinião diferente? Será que realmente a tecnologia mudou muito a forma com que as pessoas se relacionam hoje? Você consegue observar algumas mudanças com relação a isso? Talvez vocês não consigam enxergar de uma forma tão concreta, porque vocês já estão na era onde tudo é digital. Tá? O digital para vocês é mais fácil e mais rápido porque vocês já nasceram nessa geração. Porém, algumas pessoas um pouquinho mais velhas do que vocês, eles já pegaram essa transição entre esses meios de comunicação, tá? Os meios de comunicação mais antigos, como no meu caso, né? Eu já peguei o tempo da comunicação antiga, no processo da carta, depois aí surgiu os orelhões, né? Que eram muito mais fáceis da gente se comunicar, ao invés de carta, a gente ligava através de um orelhão, precisava, né, de um cartãozinho, e depois, posteriormente, os SMS, tá? Então, o processo de comunicação pessoal, ele se tornou mais fácil. Então, um dos tópicos, novas tecnologias impõem novas relações. O segundo tópico que nós iremos conversar
as tecnologias e a transformação digital na comunicação. E o terceiro ponto, como comunicar com novas ferramentas e meios. Então, querendo ou não, o surgimento da tecnologia, ele traz esses 3 pontos de atenção, tá certo? Então, nós iremos discutir sobre eles durante a aula de hoje, certo? Na aula passada, a gente discutiu de uma forma mais histórica, de uma forma mais geral. Hoje, nós iremos nos voltar muito mais para a parte organizacional, tá certo? E aí, pessoal, introduzindo esse tema, introduzindo esses conceitos de como a comunicação foi sendo alterada ao longo dos anos, o modo de pensar, o modo de comunicar e se relacionar na sociedade mudou bastante. E hoje nós podemos, através até mesmo, por exemplo, da nossa aula, a gente consegue observar que a forma de comunicação mudou. Alguns anos atrás, nunca poderia se pensar que vários estudantes de diversos lugares de um estado poderiam estar assistindo a mesma aula ao mesmo tempo, através de um sistema de comunicação muito mais moderno, através da TV, através, por exemplo, de um aplicativo, de uma ferramenta como o YouTube. E aí, galerinha, a gente começa a observar que essa tecnologia, sim, tem um impacto em como as pessoas se comunicam. O surgimento de novas tecnologias, que essas tecnologias elas surgem a todo momento surge uma tecnologia nova, mais moderna, que consegue resolver melhor os problemas, tá? O surgimento de novas tecnologias, a partir da evolução dos dispositivos móveis, influenciou grande parte dessa mudança. Então, a primeira mudança de uma forma pessoal. Não estou falando nem tanto do sentido do surgimento da TV, do surgimento do jornal. Estou falando de algo mais recente, tá? Essa mudança, ela foi expandida, ela se tornou mais visível, principalmente com o surgimento dos dispositivos móveis. Antigamente, as pessoas que tinham telefone, era aquele telefone fixo, que a gente conhece como telefone fixo. Ali já foi um grande passo para o sistema de comunicação. Melhorou demais. Agora, quando surgiu um dispositivo que você poderia levar para qualquer local, onde você conseguia se comunicar a qualquer momento com outra pessoa, pessoal, isso aqui transformou a forma com que as pessoas se comunicavam. Tá? Então, dispositivos móveis, eles acabaram influenciando uma grande parte dessa mudança que aconteceu na humanidade ao longo de alguns anos. E esse processo, por consequência, também afetou muito, tá? O modo das empresas se comunicarem. Não foi só a vida pessoal das pessoas que foi alterada, mas também a forma com que as empresas se relacionam, e de diversas formas, tanto com seus colaboradores, quanto no sistema de treinamento, e em diversos aspectos que nós veremos ainda hoje. Ainda falando sobre a parte introdutória, nesse caso, as novas tecnologias, elas vieram para auxiliar quaisquer organizações, tá? Elas vieram para auxiliar uma comunicação interna mais eficiente. E externa também, mais transparente e sem ruídos. Nós conversamos na aula passada o que é um ruído dentro de uma comunicação. O ruído é qualquer informação que distorce, tá, a informação verdadeira. Qualquer ruído, sabe o telefone sem fio, que a gente, não sei se vocês já brincaram, mas o telefone sem fio é uma brincadeira que fala exatamente sobre o ruído. O ruído é justamente, o que a pessoa entende de diferente do que foi informado para ela. E ela não consegue passar a informação como a original, por exemplo. Tá bom? Então, tudo que distorce normalmente uma comunicação, de acordo com o que nós vimos na aula passada, a gente pode
discutir como ruído. Então, o objetivo dessas novas tecnologias foi auxiliar essas empresas, essas organizações, a melhorarem tanto a comunicação interna entre os seus colaboradores, porque comunicar todos os colaboradores, deixar todas as pessoas dentro de uma empresa todas bem informadas, com a mesma informação para todos, tá? Pode ser uma tarefa simples, mas nem sempre é realizada. E, às vezes, provavelmente seja por conta da forma correta que não está sendo utilizada. Talvez não esteja sendo utilizado o recurso correto de comunicação, tá bom? E aí, pessoal, a comunicação externa também. Não é só a interna, é a externa também. Por exemplo, a externa, como é que a gente pode dar um exemplo? A comunicação entre a informação que precisa sair da empresa para chegar, por exemplo, nos seus futuros clientes, que é uma informação externa. Se a empresa não consegue transmitir essa informação, provavelmente ela vai ter muitos prejuízos, né? Muitos problemas. Entretanto, é preciso acompanhar o ritmo imposto pelas mesmas, né? Ou seja, essas tecnologias, elas impõem algumas realidades e elas impõem algumas mudanças para que uma empresa consiga permanecer sempre dentro de tecnologias de comunicação mais modernas. Ela precisa ficar antenada. Não dá para ela deixar passar qualquer informação importante. É importante, pessoal, estar atento quanto ao uso do mecanismo mais acertado para a sua empresa em base do seu público. Ou seja, não é porque a empresa do fulano utiliza Instagram para comunicar, passar informações para os seus colaboradores internos e para os seus clientes externos, que a sua empresa vai funcionar também com esse tipo de meio de comunicação. Tem algumas empresas que, para o perfil dos colaboradores e dos seus clientes, a melhor forma de transmitir comunicação é através do e-mail. Para outras pessoas, para outra empresa, pode ser que a melhor forma de comunicar algo seja através de um grupo do WhatsApp. Ou de diversos outros tipos de recursos, como o Telegram, que é um outro mecanismo que é muito utilizado, né, por organizações. Então, turma, de acordo com a realidade de cada empresa, a gente precisa encontrar o melhor meio de comunicar, certo? De comunicação. E aí, pessoal, uma vez que essas novas tecnologias também influenciam no relacionamento, como os mesmos, né, como as pessoas irão se relacionar, tá? Então, se uma empresa deseja aplicar uma nova forma de comunicação interna e a maioria dos seus colaboradores não sabe utilizar determinado meio de comunicação que será utilizado pela empresa, a primeira coisa que precisa ser feito com esses colaboradores é um treinamento. É um treinamento de como utilizar determinado meio de comunicação, tá? E aí, pessoal, com a pandemia, muitos lugares precisaram se reinventar. A gente conversou sobre isso também na aula passada, né? O remoto se tornou algo natural, algo muito assertivo para muitas empresas. Só que, por exemplo, tinha algumas plataformas de vídeo chamada que não eram tão simples de serem utilizados. Então, normalmente, as empresas precisaram realizar treinamento com seus colaboradores para deixá-los informados, né? Permitir com que esses colaboradores conseguissem se relacionar com determinado tipo de mecanismo, tá bom? E aí, pessoal, novas tecnologias, elas impõem novas relações, impõem novas formas de se relacionar. Esse aqui é o primeiro tópico dos 3, né, que nós iremos conversar hoje. Primeiro ponto, pessoal, as mudanças que as novas tecnologias trazem até a rotina de trabalho não param de aumentar.
Isso daqui é uma realidade. Por quê? Porque toda empresa precisa ser dinâmica. Todo dia existe um problema diferente. E todo dia aquele problema precisa ser resolvido. Tá? Todo dia surge o mesmo problema de uma forma diferente. Então, o mesmo problema de uma forma diferente precisa de novas formas, né, para serem resolvidos. Se existem tantas mudanças no dia a dia, imagine também as mudanças que existem na forma de se comunicar. Tá? Então, a empresa ela precisa estar muito aberta a mudanças e a formas de se comunicar de formas diferentes. A tendência é que a maneira de se comunicar seja ainda mais variada. Isso daí é verdade. Tá? Isso aqui é verdade. Pessoal, essa mudança aqui, ela precisa existir sempre. Sempre, 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 sempre. A informação perdeu a barreira geográfica e hoje chega a qualquer lugar do mundo. Essa expressão digital também vem causando impactos socioculturais, tá bom? Então, a forma com que as pessoas se comunicam hoje, elas não estão mais atreladas aos espaços geográficos. E a gente conversou também sobre esse termo com relação aí aos sistemas remotos, tá? As organizações, pessoal, elas procuram acompanhar a tecnologia e evoluir neste ambiente. Ajustam-se de todas as maneiras em relação à tecnicidade. Neste contexto, galerinha, surgem revoluções nos processos de comunicação internas e também entre empresa e funcionário. Aqui está falando sobre, a necessidade da mudança a todo tempo que acontece, tá? Novas tecnologias impõem novas relações, muito frequentemente mais fora, normalmente, as empresas, elas possuem estratégias bem específicas para resolver determinados problemas de comunicação, seja mudando a forma de trabalho e como a partir de modelos home office, que as novas tecnologias trazem ao consumidor, que procura agilidade nas alternativas e também por vias de muitos outros recursos, tá certo? Pessoal, normalmente existem muitas formas de se comunicar ao redor de todo mundo, E cada empresa tem a sua forma específica para resolver esse problema. A necessidade de estar presente, através das empresas, com a readaptação de horários, certo? E um dia inteiro de respostas do produto de serviço adquirido, é o desejo de sempre estar presente, com novas informações. Então, pessoal, as novas tecnologias, elas impõem novas relações, por quê? Porque a forma com que uma pessoa se comunica vai depender muito da necessidade daquele local, vai depender muito da necessidade de determinada organização, certo? E aí, turma, existe também a parte da interatividade. A interatividade, normalmente, falam que a forma com que as pessoas se comunicam mudou muito durante os anos, alterou demais. 67,9 milhões de pessoas acima, de 10 anos, normalmente já estão conectadas através de diversos recursos digitais. E isso aí, pessoal, é algo que é padrão, É algo que se tornou já algo padrão, algo comum, as pessoas estarem conectadas através de formas de internet, através de recursos digitais, através de redes sociais. A forma com que as pessoas se comunicam se tornou cada vez mais digital, não só dentro das empresas, mas também dentro das casas, das escolas, onde várias pessoas sempre estão aí com esse processo de comunicação. E aí, pessoal, essa interatividade, ela também precisa ter muito cuidado, tá? Porque existem outros problemas com essas interatividades. Existe um problema com relação a esses recursos digitais de comunicação, que é justamente o processo de trabalho fora do horário,
tá? Com os recursos digitais, normalmente as pessoas sempre estão conectadas. E um dos processos, né, que as empresas vêm batendo muito a tecla é como monitorar a quantidade de horas que os seus colaboradores trabalham, mediante aí a tanta informação. Por quê? Porque, pessoal, sempre o que acontece? O que acontece é que, normalmente, pessoal, os colaboradores, mesmo fora do horário de trabalho, eles ainda permanecem trabalhando, porque estão no recurso digital. Normalmente estão em casa, estão no home office, não tem, por exemplo, batimento de ponto, tá? Então, os sistemas de RH, eles estão, né, tendo várias formas, tentando encontrar várias formas de monitorar essa quantidade de horas extras, né? A entrada, a saída. Então, isso aqui, pessoal, ele impacta bastante a forma com que as pessoas trabalham. E aí, galerinha, essas tecnologias e as transformações digitais na comunicação também tornaram esse processo de comunicação entre os mesmos de uma forma muito específica, tá? Muito diferenciada. Muitas empresas hoje utilizam esses recursos digitais como uma das principais ferramentas para resolverem determinados problemas. As pessoas se comunicarem, fazerem reuniões, conversar com seus colaboradores de uma forma mais específica, resolverem problemas mais rápido, tá? Resolver problemas mais rápido se tornou muito mais fácil utilizando recursos digitais. A necessidade das empresas hoje não esperarem, existe também outra questão, né? A necessidade da comunicação, ela se tornou mais rápida. Antigamente, quando uma pessoa saía do trabalho, que ela estava fazendo a sua atividade lá, né? Estava fazendo a sua atividade no seu trabalho. Estava lá no seu horário, terminou o horário, ela vai para casa. Se tinha algum problema, se aconteceu algum problema, se a comunicação, se a informação precisa ser alterada, se houve alguma necessidade de mudança em qualquer informação que aquela pessoa estava trabalhando, tinha algumas observações. Ou ela tinha que esperar para o outro dia para resolver o problema, tinha que esperar o outro dia chegar para começar o horário de trabalho para ela resolver o problema, ou, se ela tivesse autorização e pudesse, tivesse recursos, ela teria que retornar novamente para a empresa para resolver o problema, tá? Isso normalmente acontecia antigamente, quando você não tinha informações muito rápidas, tá? Muito rápidas. Hoje em dia, pessoal, fica tudo muito mais rápido. Hoje, por exemplo, um colaborador recebe uma informação de que, por exemplo, ele precisa retornar para o trabalho de uma forma muito mais rápida, através do WhatsApp. Colaboradores receberam uma mensagem do chefe falando que o documento precisa ser alterado. Não é através de um e-mail, que você ainda precisa abrir a caixa de e-mail, ler o e-mail. Às vezes, pode ser que você não leia, porque não deu tempo, não viu a caixa de e-mail. Mas hoje em dia, pessoal, as informações chegam todas, a maioria das vezes, pelo WhatsApp. Certo? Por quê? Porque a necessidade de resolver o problema, ela não dá para esperar. Isso é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo. O imediatismo. O imediatismo, que tudo precisa ser resolvido para ontem, né? Tudo precisa ser resolvido para ontem. Porque a comunicação está muito mais fácil e também a forma de resolver os problemas, em alguns casos, também se torna mais fácil. Muitas pessoas, para resolver um problema no trabalho, não precisa nem voltar para o ambiente físico. Com um telefonema, com uma mensagem, com uma chamada de vídeo, consegue resolver esse problema. Porém, pessoal, isso também precisa ter muita atenção para esses recursos, tá? Esses recursos imediatistas, certo? Esse também é um dos outros pontos que os setores de RH, eles precisam trabalhar bastante
para identificar quantas horas que realmente o meu colaborador trabalhou dentro da minha empresa. Será que ele trabalhou só e somente só as 8 horas? E as reuniões fora do horário de trabalho, né? E aquelas resoluções de problemas que aconteceram após o horário do trabalho? Por conta dessa comunicação tão rápida e direta, muitas pessoas, às vezes, não se percebem que sempre estão trabalhando, por exemplo. Então, a forma de comunicar, de se comunicar uns com os outros, foi modificada? Foi. Foi alterada? Foi. Trouxe muitos benefícios? Trouxe demais. Trouxe muitos benefícios. Porém, em muitos casos, também trouxe alguns problemas, porque as pessoas sempre estão aceleradas, tá? Sempre precisando resolver problemas. Pesquisas, pessoal, apontam algumas tendências que estão mudando a comunicação das empresas. 79% dos usuários preferem assistir a um vídeo sobre determinado produto ao invés de ler, por exemplo, um texto. Então, hoje, as pessoas, é muito melhor para elas assistirem um vídeo curto, rápido, prático, do que ler um documento, ler uma mensagem que foi postada. 75% entre mais de 200 executivos dizem que a inteligência artificial, a IA, será usada ativamente em seus negócios nos próximos 3 anos. As IAs, né, as inteligências artificiais, elas já fazem parte do nosso dia a dia. A gente já conversou sobre isso também na aula passada, com vários recursos inteligentes de comunicação, com vários recursos inteligentes de atendimento ao cliente. Isso aqui também faz parte já do dia a dia das pessoas. 51% dos consumidores afirmam que a empresa deve estar disponível em chats 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, pessoal, para as empresas normalmente conseguirem atender os seus clientes 24 horas por dia, normalmente elas não utilizam pessoas, elas não utilizam colaboradores físicos, né, de verdade, pessoas. Elas utilizam colaboradores virtuais. Em muitos casos, você normalmente, primeiro, você fala com uma IA, primeiro você vai falar com um atendente virtual, e aí dependendo do seu problema, se ela não conseguir resolver, é que ela passa para um atendimento, né, personalizado, com um atendente mesmo verdadeiro, né, físico, humano, tá? Do outro lado aí da chamada, para tentar resolver os seus problemas de uma melhor forma. E aí, pessoal, porém, sobre quais tecnologias é preciso ficar de olho? Com tantas mudanças que acontecem durante os dias, né? Durante o dia a dia, tanto de forma pessoal quanto de forma empresarial. Existem tecnologias que todos nós precisamos ficar de olho. Uma delas são os sistemas mobile, tá? A estimativa é que o número de dispositivos por pessoa, incluindo Smart TVs, tá, seja maior do que em 2020. Com certeza, tá? Com certeza. Daqui a pouco terá uma TV para cada pessoa em cada casa, né? Outro ponto, a gente já sabe do aumento e das melhorias dos telefones celulares, dos smartphones. Antigamente se tinha um telefone fixo por casa, às vezes por família, né? Hoje em dia, várias pessoas têm mais de um celular, por exemplo. Então, olha aí o crescimento que houve, tá, na utilização de recursos mobile, tá? Um estudo apontou que 45% das transações do varejo online no Brasil em 2016 envolviam 2 ou mais dispositivos da primeira visita ao site até a conclusão da compra. Isso aqui está falando de algo que aconteceu em 2016. Pessoal, de 2016 para cá,
o crescimento de tecnologias digitais, de recursos digitais, houve assim, um crescimento gigantesco. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas, eu acho que hoje é algo raro de se ver, é dinheiro físico mesmo, papel, tá? Porque hoje os recursos digitais, principalmente quando se fala de banco, transações de dinheiro, com o Pix aí, né, que tudo ficou mais fácil, todo mundo agora quer só Pix. Por quê? Porque agora, normalmente, as pessoas não querem se incomodar em ter dinheiro no bolso físico. Isso também é até um sistema de segurança, né? Até uma forma de segurança. Elas tudo utilizam pelo celular, por exemplo. Por isso, estar em multiplataformas permite uma melhor experiência com o usuário. A comunicação precisa ser adaptada para garantir o relacionamento online, independente do seu recurso utilizado. Outro ponto que a gente precisa ficar bem atento, de olho ligado, são os modelos de atribuição. Ajudam no mapeamento e na análise, tá, dos meios de contato ao longo da jornada de compra do consumidor, que mais contribuem à conversão. Nos modelos de atribuição é possível configurar as URLs, tá, que serão divulgadas em cada canal usado aí pela empresa. Essas URLs, pessoal, para quem não sabe, as URLs, elas são normalmente os endereços dos sites, tá? Então, quando vocês clicam, quando vocês digitam www.canaleducação.com.br, eu acredito que seja esse, você está digitando uma URL. Você está digitando um endereço eletrônico que vai ser direcionado para uma página específica. Então, todo site, todo e qualquer site, toda e qualquer página da internet, ela existe, ela possui uma URL. É algo que diferencia uma página de outra, tá bom? Então, normalmente as URLs hoje elas estão sendo utilizadas demais. Tudo agora é digital, né? Tudo agora a informação tá num ramo digital. Ao cruzar os dados de conversão, identifica-se onde os clientes mais clicaram e em que meios realmente houve a venda. Então, esse sistema aqui, esse modelo de atribuição, ele é uma forma inteligente das empresas entenderem o que é que os seus clientes gostam, o que é que as pessoas estão procurando naquele momento. Quando a gente fala, por exemplo, do segmento de roupa, onde é que as pessoas estão procurando? O que elas querem saber de roupa? Através também das URLs, né, estudos podem ser feitos para conseguir analisar, olha, aquela população, ou então jovens de 15 a 19 anos estão falando muito mais sobre esses aspectos, né, voltados à parte de roupas, por exemplo, através dos cliques. Por isso que eu falo para vocês, tudo que nós fazemos na internet é monitorado, tá? A gente já conversou sobre isso já, necessidade da segurança da informação. Nós já falamos que existem softwares que nos ajudam, que impulsionam informações que a gente deseja. Então, se você está querendo comprar uma TV e coloca comprar uma TV no Google, daqui a pouco você vai receber milhares e milhares de propaganda de TV. Por quê? Porque existem recursos que fazem exatamente isso, que analisam o que que você está clicando, o que que você está à procura, tá bom? No caso do marketing, pessoal, as ferramentas, né, de marca, elas se tornam cada vez mais eficazes, com novas campanhas, com novas estruturas. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, o marketing agora se tornou mais rápido, prático, dinâmico com a internet, com os meios de comunicação virtuais. Hoje em dia não é necessário mais, tá? Não é que substitua, mas em muitos setores já não é mais utilizado recursos impressos, panfletos impressos. A gente também já até conversou sobre isso na aula passada.
que existem públicos, né? Existem públicos que normalmente uma empresa só vai atingir se ela imprimir panfletos e entregar. E também existem públicos que a empresa só vai atingir se ela colocar realmente lá nas redes sociais, por exemplo. Então, a estratégia de marketing ela precisa ser pensada. Qual é o público que você quer atingir? Quais são os recursos de comunicação que você vai utilizar para atender o público que você deseja? Tem todos esses recursos, tá bom? E aí, pessoal, mais uma tecnologia que todas as empresas precisam ficar de olho, né? Análises preditivas e Big Data. Antecipa comportamentos futuros. Isso daqui, pessoal, é algo extremamente necessário para as empresas, né? Antecipa comportamentos futuros e estima resultados desconhecidos. No entanto, a fim de que possam ajudar a sua empresa, é preciso implementar uma cultura de dados no ambiente de trabalho. As decisões, normalmente, elas precisam ser tomadas com base nos mesmos. E para que isso ocorra, é necessário que tudo seja registrado. Isso daqui, pessoal, para uma empresa ter informação inteligente do que seus clientes querem, como é que seus clientes estão agindo, o que eles esperam da sua empresa, você precisa ter dados. E a gente já conversou sobre isso. Na verdade, isso daí é algo muito específico da nossa área, essa situação de dados, de ter dados, tá bom? Dado, quando ele é organizado, ele se transforma em informação e a informação processada se transforma em conhecimento. Então, pessoal, para uma empresa analisar comportamentos futuros, ela precisa de informações iniciais, tá? De dados. Uma solução está no uso de plataformas centralizadas para a coleta de informações. Olha aqui. Para coletar esses dados, tanto dos clientes quanto dos colaboradores. Então, normalmente, muitas empresas fazem isso, tá? Por exemplo, eu vou dar alguns brindes, né? Eu vou dar algumas amostras grátis. Normalmente, as empresas de cosmético, quando elas irão lançar um novo produto, algumas têm essa estratégia de marketing. Você entra lá no site da empresa, você se cadastra, faz o teu cadastro, coloca os teus dados, fornece os teus dados, que são muito valiosos, que a gente já conversou sobre isso. E aí, ela fala que, mediante aquele cadastro, ela vai te entregar, por exemplo, um brinde. Isso acontece de verdade, não é fake news não, tá bom? E aí, normalmente, você ganha um voucher e você pode retirar o brinde na loja, por exemplo. Normalmente, essa pesquisa que a empresa faz, ela quer saber não só os teus dados pessoais, mas ela também quer conhecer o teu gosto como cliente, para saber se realmente a empresa está conseguindo dar retorno ao desejo do cliente. É uma excelente forma, é um excelente incentivo para as pessoas, né, darem os seus dados, por exemplo. Isso aqui, pessoal, dados, eles ajudam com que as empresas tenham a noção do que vai acontecer no futuro, tá bom? De acordo aí com várias realidades. E aí, pessoal, nós temos também as inteligências artificiais. A inteligência artificial é algo que a gente já conversou bastante, que são as IAs, tá? As IAs fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. As IAs fazem parte do cotidiano das pessoas que trabalham com informação. Por quê? Porque, pessoal, elas transformam informações, né, em dados, em conhecimento, tá bom? E aí, pessoal, a forma de se comunicar, ela se torna cada vez mais atual durante aí os dias, né? Com a forma de comunicação, de recursos visuais. E aí, pessoal, essa forma, esse diálogo entre as pessoas, ela se torna cada vez mais dinâmico, tá bom? Como comunicar com as novas ferramentas e meios? Normalmente, pessoal, as organizações, elas precisam ficar muito atentas com relação a esses ciclos aqui, ó. Esses ciclos, tá bom?
Então, normalmente, galerinha, esse sistema de comunicação, essa forma com que as pessoas se comunicam, precisa ficar muito atenta, tá? Porque, por exemplo, empresas fazem comunicações diferentes, né? Transformam informações em diversos aspectos, certo? Então, nós temos comunicações que precisam ser enviadas do sistema gerencial para os seus colaboradores imediatos, outras comunicações são feitas através de e-mail, outras informações são feitas através de redes sociais, outras informações são dadas através de ideias. Então, todas as informações, elas passam por um processo e um fluxo de comunicação, tá? Então, normalmente, pessoal, em uma fábrica, por exemplo, os murais digitais, eles são excelentes formas de se comunicar, tá? Essas informações aqui, ó. Em uma fábrica, por exemplo, os murais digitais são excelentes opções para disseminar as mensagens, tá? De maneira ágil e exclusiva. Por quê? Porque nem sempre todas as pessoas dentro de uma empresa, elas têm acesso a todos os recursos digitais iguais. Então, murais são muito bons, tá? Murais digitais. Às vezes telões, às vezes TVs, às vezes, por exemplo, um data show que é colocado em uma empresa, consegue passar várias informações, não só para os seus colaboradores internos, mas também para os seus clientes. Então, é comum você chegar em uma empresa e ter uma TV rodando várias publicidades. E se você perceber, se vocês pararem para se atentar, normalmente nunca é a TV aberta, às vezes, nessas empresas, tá? Não é um programa de TV que está passando, não é um vídeo do YouTube que está passando. Normalmente são propagandas da própria empresa, certo? Novas funções, novos recursos da própria empresa. Então, é uma promoção que vai acontecer, um valor promocional, um combo que está sendo disponível. Então, tudo isso pode acontecer aí durante as empresas, tá? E aí, pessoal, normalmente essa comunicação ela é feita por diversas formas de ferramentas. Nós já conversamos sobre essas ferramentas que podem ser utilizadas em diversos aspectos de fluxo de comunicação. Quando interagimos com o público que não pertence à companhia, também é necessário pensar em melhores soluções, por exemplo. No caso de locais com grande fluxo de pessoas, as filas de espera, como shopping centers, bancos, o mais indicado é reter a atenção e o uso de tecnologias multimídias, tá? Então, é comum se utilizar recursos multimídias nesses locais, como eu acabei de conversar com vocês. É comum se ver em bancos, se ver em shoppings, justamente recursos digitais de multimídia, como vídeos, imagens interativas, recursos digitais que chamam a atenção. Então, pessoal, as novas tecnologias, elas estão aí para facilitar o processo de comunicação. A agilidade ao qual o conhecimento chega ao público-alvo é realmente relevante. Hoje em dia as pessoas já estão acostumadas a saberem que tudo é em tempo real, né? Tudo em tempo real. Não dá para esperar para o outro dia. Não dá para esperar daqui a 2 horas, 3 horas, 4 horas, em muitas vezes, para resolver um problema. Então, tudo precisa ser resolvido e estar em tempo real. Os dados, as notícias, as mudanças de informação. Por isso, o ideal é mesclar o uso de diversas mídias conforme o objetivo do negócio. Então, como eu conversei com vocês, terão negócios que será mais interessante utilizar o WhatsApp, outros e-mail, outros murais interativos, outros Telegram, tá? Mensagem de texto, videochamada, vai depender muito do recurso e do tipo de organização que está utilizando, né? Pensando na comunicação interna em grandes empresas, um mural digital, por exemplo, ele auxilia a transmissão rápida de conteúdo, unificando as informações de endomarketing, de RH, que além de contribuir para a redução do uso de papel,
também contribui aí para a diferença de informações. Então, imagine aí, por exemplo, ter um painel digital, né? Ter um catálogo digital de supermercado, que normalmente os clientes têm acesso ao aplicativo do supermercado. Se uma promoção foi alterada, né? Se, por exemplo, uma pessoa errou o valor de uma promoção, no recurso digital é mais rápido de resolver esse problema. Eles alteram, modificam e automaticamente já vai estar resolvido o problema. Agora imaginem ter colocado um valor errado. Ao invés do produto ser R$100, ficou lá por R$10. E aí já imprimiram milhares e milhares e milhares de panfleto. Olha aí o problemão que acontece com essa alteração de valores, tá? Então, muitas empresas hoje, por conta da necessidade do dinamismo, né? Ser tudo muito dinâmico, a alteração das informações, a mudança das soluções, tá? A mudança dos problemas, o problema hoje está de uma forma, mas daqui a pouco pode estar de uma forma diferente. Então, pessoal, normalmente, soluções digitais acontecem dessa forma, tá? Então, o endomarketing, ele resolve muito esses problemas. Por quê? Porque as atualizações são mais rápidas, são mais dinâmicas, tá? Isso aqui pode acontecer de uma forma muito mais rápida. Independente de qual seja a sua necessidade, faça o uso de um plano de comunicação bem estruturado. Normalmente, pessoal, quando ele fala de um plano de comunicação bem estruturado, normalmente as empresas sabem o que elas vão informar para os seus colaboradores e para os seus clientes ao longo, por exemplo, de um dia, durante uma semana. Por exemplo, hoje, no caso, na segunda-feira, toda segunda-feira nós iremos colocar curiosidades. Na terça-feira nós iremos fazer, por exemplo, uma enquete. Na quarta-feira será feito uma live, tá? Então, tem recursos digitais de comunicação que são diferenciados ao longo da semana. Isso aqui modifica a forma de comunicação. É uma comunicação mais estruturada, que o objetivo é alcançar metas, que o objetivo é resolver problemas, tá? Alcançar metas, amenizando aí qualquer impacto em sua empresa. E também até ter um retorno mais direto com os seus clientes, certo? Então, pessoal, a forma com que as organizações hoje se comunicam é praticamente inviável hoje não existir mais recursos tecnológicos. Não dá para retroceder, não dá para ficar sem comunicação digital. Não tem como hoje as empresas retornarem para o tempo das cartas, né? Para o tempo que tudo era informado. Hoje uma comunicação acontecia, uma mudança acontecia, a pessoa interessada só ia saber daqui a uma semana, certo? Não dá para isso acontecer. As alterações de informação, elas acontecem de uma forma muito rápida. E as organizações, elas precisam sempre estar atentas com relação a isso. Os colaboradores não estão conseguindo ter acesso à informação de uma forma mais rápida. A gente está utilizando o WhatsApp, como toda empresa está utilizando. Por que a nossa comunicação não está dando certo? É porque provavelmente você não esteja utilizando o recurso que deve ser utilizado. Provavelmente você está querendo copiar o sistema de comunicação do fulano ou do cicrano, mas você não está tentando descobrir qual é a melhor forma para comunicar aos seus colaboradores. Nem sempre rede social é a melhor saída. Existem muitas outras formas de se transmitir essa informação, tá certo? E aí, pessoal, lembrando vocês que nós teremos o nosso segundo momento da aula daqui a pouco, que nós vamos falar sobre o nosso projeto, tá bom? E esse plano de comunicação, pessoal, ele tem que ser atrelado a uma gestão, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Gerenciamento. Não dá para criar uma solução sem ter uma estratégia de resolver o problema, tá bom? Essa resolução desse problema, ela precisa acontecer diariamente. E ela precisa ser comunicada
diariamente também, tá certo? Então, de já, pessoal, nós teremos o nosso intervalinho daqui a pouco. E aí, eu já falo para vocês, nesse segundo momento, nós iremos nos dedicar a falar do nosso projeto de aprendizagem, tá certo? Pessoal, até daqui a pouco.